Olá, você pediu e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 características de uma seita. Você quer aprender a identificar uma seita? Você quer saber se você não está em uma seita? Então fique ligado aí nesse vídeo, porque logo depois da vinheta nós vamos ver 7 características de uma seita. E antes de mais nada, eu gostaria de te lembrar que vai estar aí na descrição o link para acessar um artigo muito bom que eu tenho aí no site Matérias de Teologia, falando sobre seitas e heresias. E você que quer se aprofundar mais no assunto, compreender melhor as seitas e heresias, você que quer dar aula de escola dominical, ensinar na sua igreja, você que quer ter um conteúdo mais denso, eu tenho um livro digital que eu escrevi sobre o assunto e você pode adquiri-lo, também está aí na descrição logo abaixo, o e-book sobre seitas e heresias. Tá ok? Vamos lá então. Vamos ver nesse vídeo 7 características pelas quais você pode identificar uma seita. Antes de mais nada, me responde aí no comentário. Você já foi abordado por alguém que você acredita que tinha uma fé, um pensamento diferente do seu e ficou constrangido? Alguém que chegou falando para você coisas que você não concorda? E como foi que você reagiu? Você contrariou essa pessoa com argumentos? Você fugiu? Você não falou nada? Qual foi a sua reação? Ou você nunca teve essa circunstância? Acredito que a maioria das pessoas já tiveram. Eu gostaria de saber como foi que você reagiu. Tá ok? Vamos lá. A primeira característica de uma seita. A primeira característica de uma seita é que ela pensa que só ela é a igreja verdadeira. Ou seja, ela exclui as outras igrejas todas de serem a igreja verdadeira de Cristo. Nenhuma outra igreja é a igreja verdadeira, só ela é. Mesmo, por exemplo, no meio protestante, onde você tem várias igrejas, você tem, por exemplo, uma igreja presbiteriana que reconhece a igreja batista também como igreja de Cristo, que reconhece a igreja metodista, a Assembleia de Deus, como igreja também de Cristo. A seita acredita que não, que só ela é a verdadeira igreja de Cristo. As outras igrejas não são. E aí o resultado disso é que essas seitas vão insistir, vão lutar persistentemente para que as pessoas das outras igrejas deixem as suas igrejas e venham para a igreja dela. Para as seitas, todas as outras igrejas são desonestas, mentem, ensinam coisas erradas, tá? Isso é diferente de você dizer que algumas igrejas ensinam coisas erradas. A gente sabe que, de fato, existem igrejas que ensinam um falso evangelho, mas a seita diz que todas as outras igrejas ensinam um falso evangelho. Só ela tem a verdade. Então, estranho, né? Aí o alarme já soa, você pode saber que a probabilidade de você ter uma seita ali é muito grande. A segunda característica de uma seita é que, na maioria dos casos, ela tem uma visão errônea acerca da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina clássica no cristianismo e normalmente as seitas vão atacar, vão modificar a doutrina da Trindade. Ela rejeita aquilo que nós chamamos de o credo dos apóstolos. Elas não aceitam, por exemplo, que Jesus seja igual ao Pai. Jesus não é considerado Deus. Jesus não é considerado divino. O Espírito Santo às vezes também ganha um outro papel, deixa de ser uma pessoa, passa a ser só uma força, uma energia. Existem alguns casos que, para não assumir a Trindade, você diz que Deus manifesta em momentos diferentes. Às vezes ele se manifesta como Pai, às vezes como Filho, e depois como Espírito Santo. Quer dizer, uma doutrina básica, uma doutrina clássica da igreja cristã é distorcida nas seitas, que é a doutrina da Trindade. Uma terceira característica das seitas é que, se ela se diz cristã, ela tem que ter Cristo, não é? Porque Cristo é essencial no cristianismo.
Se você tira Cristo do cristianismo, você tem um ismo qualquer, não é? Então as seitas que se dizem cristãs têm Cristo lá. Só que o papel de Cristo é secundário. Para a salvação do homem, essas seitas vão dizer que é necessário Jesus Cristo e mais alguma coisa. Jesus Cristo, por exemplo, e a guarda do sábado. Jesus Cristo, por exemplo, e as roupas que você tem que usar conforme os líderes estabelecem que seja. Jesus Cristo, por exemplo, e mais as suas obras. Então, é sempre Cristo e mais alguma coisa. Cristo para as seitas é insuficiente, você precisa complementá-lo com algo mais. Uma quarta característica das seitas é que elas colocam uma fé exacerbada, uma fé exagerada no seu líder. Obviamente que as seitas não vão assumir, mas elas veem os seus líderes quase que como deuses. Você tem títulos que são criados para poder honrá-los como nunca se teve antes. Eu costumo dizer que você já tem tantos títulos para poder engrandecer os líderes, que daqui a pouco eles vão inventar o papel de a quarta pessoa da Trindade. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu, a quarta pessoa da Trindade. É só o que falta. E esses líderes nas seitas são vistos com tanta autoridade que normalmente a palavra deles, os livros deles, os ensinos deles têm praticamente a mesma autoridade das escrituras. Novamente, raramente as seitas vão admitir isso, vão falar que não. Mas na prática você pode ver que os livros que eles adotam, que a palavra do seu líder tem a mesma autoridade que a Bíblia tem. É negar a graça. Ou seja, elas ensinam que a salvação não depende apenas daquilo que Deus fez. Você precisa ser salvo por meio das suas obras. Você precisa fazer coisas para poder ser salvo, não porque você é salvo. O verdadeiro evangelho ensina que nós devemos ter obras porque nós somos salvos, não é para sermos salvos. Porque a salvação é pela graça, e a graça é um favor imerecido. Quer dizer, não há nada que nós possamos fazer para comprar a nossa salvação, para merecer a salvação. Mas as seitas vão ensinar que existe um preço a ser pago, você tem que evangelizar para ser salvo, não porque você é salvo. Você tem que ler a Bíblia para ser salvo, você tem que ir no monte para ser salvo, você tem que usar determinado traje para ser salvo, você tem que guardar determinadas datas e costumes para ser salvo, você precisa contribuir financeiramente, às vezes com tudo que você tem, para ser salvo. Você precisa fazer obras de caridade, dar cesta básica, ajudar as pessoas para ser salvo. Todas essas obras, que na verdade são evidências de quem já foi salvo, nas seitas passam a ser o ponto crucial por meio do qual as pessoas vão ser salvas. A graça de Deus é absolutamente varrida e aniquilada nelas. Sexta característica: as seitas frequentemente pedem os bens dos seus membros para o grupo, entre aspas, para o grupo, porque na maioria das vezes é mesmo para o líder. Existem líderes que exigem que todos os bens do seu membro sejam passados para o seu nome. Usam a Bíblia distorcidamente. É o mandamento, vai e vende tudo que tem. Distorcem o texto que diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos os seus bens. Vão usar esses textos distorcidamente para que eles possam angariar lucros. Eles ficam cada vez mais ricos e abastados e os seus membros cada vez mais pobres. Distorcem a escritura e dizem que a Bíblia é um manual financeiro, não um manual salvífico. Dizem que a Bíblia, o intuito principal dela é ensinar você a prosperar. E o problema é que a maioria das pessoas não prosperam
e só os líderes prosperam, e alguns poucos que conseguem algum sucesso, eles pegam para testemunhar e colocam essas pessoas diante das outras pessoas. A maioria delas não vão conseguir coisa alguma, mas olhando aqueles testemunhos, elas vão querer dar tudo que têm, e cada vez elas se entregam mais e cada vez elas recebem menos, e até que chega ao ponto que se decepcionam e largam aquela seita, largam aquela pseudo-igreja, e na maioria das vezes frustrada com Deus, com o Evangelho, feridas, profundamente machucadas. Estas seitas fazem uma manipulação mental muito grande nas pessoas, tenta sempre mantê-las presas por meio da culpa, do medo e da ganância. Sétima e última característica das seitas é que elas tomam as decisões mais importantes da vida pessoal de seus membros. Ditam com quem você vai casar, aonde você vai trabalhar, que tipo de faculdade você vai fazer, se é que você pode fazer, querem entrar no âmbito da sua vida pessoal. Tudo que você vai fazer, você precisa consultar a liderança, você não pode fazer nada sozinho, você não pode nem mesmo buscar a Deus sozinho, você depende deles. Apesar de Jesus ser o nosso intermediário, nosso intercessor, eles se colocam nesse papel e eles querem manipular e controlar todas as coisas que você faz na sua vida para não perderem o domínio sobre você. E aí, gostou dessas 7 características das seitas? Então não deixe de assistir os outros vídeos que gravei, vão estar aqui na descrição para você. E você que quer ter mais conhecimento sobre seitas, heresias, religiões, eu vou deixar aqui na descrição também o link para você adquirir o meu livro digital, meu e-book, onde você poderá se aprofundar mais nesse assunto. Um grande abraço para todos, que Deus os abençoe.